Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso mini curso sobre comunicação e marketing. Mais uma vez aqui com meu amigo Rodrigo Capella, que é especialista em comunicação e marketing. Seja bem-vindo mais uma vez, Rodrigo Capella. Meu amigo Erickson, e você que está acompanhando aqui o nosso curso no Notícias Agrícolas, é um enorme prazer estar aqui de volta e falar sobre o marketing no nosso agronegócio. Muito bem. No primeiro episódio, se vocês lembram, quem não lembra, eu vou deixar o link aqui embaixo, a gente falou sobre como você entra no mundo digital. No segundo episódio, a gente trouxe aí dicas, né, sobre como entrar nas redes sociais e como entender os algoritmos das redes sociais. Se você prestou atenção desses primeiros episódios, você viu que é uma série de ações que você precisa realizar e não só realizar, mas também acompanhar cada uma dessas ações. Como é que faz isso? Se organizando. Então, o episódio de hoje vai ser com dicas para você se organizar, para você manter aí a sua estratégia, para você manter a sua assertividade. E a gente vai abordar principalmente três pontos principais aqui: funil de vendas, pipeline e CRM. A gente vai começar pelo funil de vendas porque todos dependem do funil de vendas, ou seja, a sua estratégia de vendas. Rodrigo Capella, como definir um bom funil de vendas? Meu amigo, você trouxe um ponto importantíssimo, que é a questão do funil de vendas, né? E realmente, tudo se concentra em um funil de vendas como uma engrenagem, né? A gente tem a geração de leads, que depois passa para a classificação de leads e vai indo etapa a etapa dentro de um processo de engrenagem, né? Então, a gente pode primeiramente entender o funil de vendas, né, como um percurso conceitual, né, desde o impacto no cliente até a compra, desde você despertar o interesse na compra até você realmente efetivar a compra. E por que eu falo percurso conceitual, né? Porque sim, nós temos conceitos e nós temos teorias, né, que muitas vezes acabam culminando para uma prática, né? Mas muitas vezes, nem sempre, né? Como toda teoria, muitas vezes, né? Dentro de um funil de vendas podem surgir outras etapas. Etapas podem, com certeza, sofrer modificações, mas, de uma maneira geral, são etapas que, indo do 1 ao 5, do 1 ao 6, dependendo de como você estabeleceu o seu funil de vendas, você vai do interesse para o desejo de uma compra, para a concretização de uma compra, né? E como você observou muito bem, meu amigo, nós temos características como o pipeline, nós temos conceitos que estão inseridos dentro do funil de vendas e que acabam contribuindo para a concretização de uma venda. Bom, o funil de vendas, né, para você que está nos acompanhando, é uma técnica. É uma técnica e existem diversas formas de você chegar a essa técnica. Se você acompanha um coach, você tem um coach de preferência, ou se você tem alguém especializado em marketing, que nem o Rodrigo Capella, né? Você vai perceber ao longo do tempo, né? Se você acompanhar o Rodrigo Capella há muito tempo aí no Instagram, nas redes sociais, você vai perceber que ele vai dando pequenas dicas aí dessas técnicas e como elas funcionam. Dentro do jornalismo existe uma técnica aí de funil de vendas, né? Apesar do jornalista não vender muita coisa, mas a gente tem uma técnica de funil de vendas, porque a gente vende principalmente pautas e informação. Por incrível que pareça, todas as informações de comunicação, elas precisam ser vendidas para que elas entrem dentro de um site ou de um jornal, principalmente se for um grande portal, né? Se você entra no portal, no jornal,
a matéria de capa é porque o jornalista ele conseguiu vender aquela pauta, foi uma pauta boa o suficiente para entrar numa capa. Para vocês verem a importância de como é saber se comunicar bem, saber aí essas técnicas. Rodrigo, sem entregar muito jogo aí, que técnica você costuma utilizar para vender aí as suas pautas, para vender aí a sua assessoria com relação à comunicação? Meu amigo, excelente pergunta, e você me fez lembrar agora da faculdade de jornalismo, né? Uma professora que ela é muito experiente na parte de jornalismo, trabalhou em grandes redações, passou agora a imagem aqui na minha cabeça, de um dia de aula que ela chegou, entrou, né? E falou: pessoal, tudo bem, tal. Hoje nós vamos saber o que é lead. Aí todo mundo espantou um pouco assim. Como assim? Lead? O que eu quero aqui é escrever parágrafo. Eu quero juntar palavras. Eu quero contar história. Aí ela: vocês vão saber o que é lead e isso vai mudar a sua vida. Meu amigo, ela estava certa. Ela estava certa porque o lead é fundamental. O lead, a gente costuma chamar no jornalismo, né? E na assessoria de imprensa também, porque a gente escreve cada vez mais textos jornalísticos como sugestão de pauta, né? Para avaliação dos jornalistas, né? O lead é o primeiro parágrafo. É aquele parágrafo onde a gente tem, né, o resumo. O que, quando, onde e por quê. O que, quando, onde e por quê. E aí depois você vai destrinchar e escrever o como, né? Então você começa a notícia com o ponto mais importante, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, eu li uma notícia recentemente no site Notícias Agrícolas em relação ao café robusta, que o café robusta ia ter um ótimo preço, se não me engano, um dos melhores preços em décadas, né? Então, tá aí a notícia, e vocês colocaram muito bem, fazendo essa comparação com décadas passadas. Então, você começa a elencar, a frisar a questão do preço do café robusta, ok? Aí depois você pode explicar o que é o café robusto. O café robusta, ele normalmente não tem um bom preço, né? O café arábica tem um melhor preço do que o café robusta, mas por isso que torna a notícia muito interessante, né? E aí você pode falar que, olha, o café robusta, ele é mais resistente a pragas e doenças do que o café arábica. Mas o café arábica, ele acaba tendo o melhor preço. E aí fica o dilema do produtor rural. Eu invisto em um café robusta, que normalmente tem um menor preço, mas é mais resistente a pragas, ou eu invisto em um café arábica que vai me dar um melhor preço, que vai me dar um melhor preço, mas que também pode sofrer mais a incidência de pragas e doenças, né? Por isso, essa notícia que vocês publicaram do café robusta é interessantíssima, que pode ter aí o melhor preço dentro de um contexto que vocês colocaram muito bem em décadas. Então, tá aí a notícia, é o preço do café. E depois entra a questão do contexto. É o lead, é o impacto para o leitor. É assim que vai chamar a atenção. Se de repente você não destaca a questão do preço no título, você começa a simplesmente falar do café robusta, pode não despertar tanto interesse. As pessoas têm cada vez mais interesse em uma informação impactante, uma informação de alto impacto, uma informação relevante e que ajude aí na tomada de decisão. É isso aí. E não é à toa, pessoal, que o lead do jornalismo leva o mesmo nome do lead de vendas. Porque se você transpor, né, você consegue transpor todos esses fundamentos da comunicação para o seu produto. Como o Rodrigo explicou, o jornalismo ele tem essa função de responder perguntas. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Se você transportar essas 6 perguntas para o seu produto, o que você está vendendo, para quem você está vendendo, aonde você está vendendo, como você está vendendo, por que você está vendendo,
E a outra pergunta que eu quero mesmo? Esqueci. O que, quem, quando, onde, como e por que você está Por vendendo? quê? É. Se você conseguir responder essas 6 perguntas para você mesmo, você tem aí uma ferramenta poderosa de vendas e comunicação. Rodrigo, definimos aí então o nosso funil de vendas, né? Conseguimos responder essas 6 perguntas. Eu sei para quem eu estou vendendo, aonde eu estou vendendo, por quê, onde, como e por quê. A partir daí, nós temos que definir o nosso pipeline. O que que exatamente é um pipeline? Excelente, meu amigo. Dentro de um funil de vendas, vale a gente destacar algumas etapas, né? A primeira é a questão da geração de lead, né? Como você gera lead, que são potenciais clientes, que são potenciais interessados no seu produto, né? Você pode, por exemplo, lançar infoprodutos, você pode lançar e-books, você pode lançar apostilas, você pode lançar material no formato áudio, entre outros formatos, né? Depois vem a questão da classificação do lead, né? Você pode classificar por interesse, por importância, né? Um produtor, por exemplo, interessado em café arábica, não é o mesmo interessado, por exemplo, no café robusta. Um produtor interessado em utilizar potássio para fazer uma correção de solo pode não ser o mesmo que esteja interessado em utilizar outro nutriente para correção de solo. Então você começa a classificar por conta de interesse. Depois, você começa a avaliar a fundo qual é realmente o problema, né? Você começa a avaliar o problema do seu lead, do seu potencial cliente, e você verifica de que forma você consegue solucionar. Aí a gente chega na quarta etapa, com dicas, orientações, solucionando. A partir daí, a gente entra na quinta etapa, que é a conversão. É aqui que o pipeline justamente vai entrar, nessa etapa de conversão, né? De que forma eu vou conseguir ter uma alta taxa de conversão, né? Trazendo clientes qualificados, trazendo clientes que já foram classificados e ajudando realmente a solucionar o problema do cliente de uma forma transparente. A partir daí, meu amigo, vem o ponto alto aí de todo o funil de vendas, né? Na sexta e última etapa, nós temos aí as vendas concretizadas. E quando eu falei antes que pode ter mudanças aí com relação às etapas, é que muitas vezes a gente já consegue rapidamente classificar, encontrar o problema e solucionar na mesma etapa, encurtando todo o percurso, né? Mas o pipeline que você colocou entra aí nessa parte de conversão e ele é importantíssimo. Sem um pipeline muito bem estruturado, a gente não consegue concretizar uma venda. Muito bem. Agora definimos então, né, o seu funil de vendas e o seu pipeline. Mas eu vou reforçar mais uma vez aqui, ó. Teve o primeiro, o segundo, esse é o terceiro episódio. Nesses 3 episódios, você vai estar aí vendendo presencialmente, vendendo pela internet, cuidando das suas redes sociais, cuidando do seu site, cuidando de equipes regionais, cuidando de equipes dentro, se você está dentro só de uma cidade, cuidando das regiões aí, dos vendedores da região da sua cidade. Imagina, no mínimo aí 50, 100 ações, dependendo do tamanho da sua empresa, 50, 6 ações acontecendo, não uma coisa de cada vez, mas acontecendo ao mesmo tempo. Dependendo de quantas pessoas tiverem na sua equipe, dependendo de quantas ações você estiver movimentando na internet, não duvide, é de 50 a 100 ações acontecendo ao mesmo tempo, tendo sempre em vista aí o seu funil de vendas, o seu pipeline, ou seja, como que organiza tudo isso. Tem mais uma palavrinha aí, CRM. Como que a gente organiza toda essa parafernália, Rodrigo? Vamos lá, meu amigo. O pipeline, como a gente já viu, ele é importantíssimo para acompanhar todas as etapas de vendas, né?
Se eu fosse resumir o pipeline em apenas uma palavra, eu falaria que o pipeline ele é um mapa, né? Ele é um mapa que ele faz total sentido na quinta etapa do funil de vendas, que é a conversão, né? Já o CRM, ele vem muito nas etapas anteriores, né? Na questão de avaliar o problema e de propor soluções e de solucionar o problema. Por quê? O CRM ele está totalmente relacionado a relacionamento, a entendimento, a compreensão. O que é o seu cliente? De que forma ele se comporta? Eu consigo antecipar tendências, eu consigo lançar um novo produto com base em CRM, eu consigo compreender todo um cenário com base em um CRM muito bem planejado e estruturado. Então, o CRM, dentro de um funil de vendas, ele é importantíssimo e quando ele é bem utilizado, ele ajuda, sim, a ter sucesso numa venda. E eu digo mais, eu conheço muitos empreendedores que utilizam o CRM para qualquer coisa, desde adicionar contato até, isso vai vir um pouco no nosso próximo episódio, que é networking. O CRM está muito relacionado ao seu networking, porque todas as atualizações de telefone, e-mail, o que a pessoa está fazendo, o que não está, você vai atualizando ali como se fosse uma agendinha, né? E os seus colaboradores também, se adiciona ali, seus colaboradores, o que cada um está fazendo, o que cada um, qual que é a ação de cada um, o que concretizou, o que não concretizou, o que deu certo, o que não deu certo. Enfim, o CRM ele vai te ajudar a entender onde você está sendo assertivo, aonde você não está sendo assertivo, para você ir se ajustando aí a sua pipeline e ajustando aí o seu funil de vendas. Enfim, são três coisas diferentes. Antigamente era um programa para cada um que você tinha que ter. Hoje em dia é um programa único. Sim. No nosso último episódio a gente vai dar dicas de programas, de preferência gratuitos, tal, mas os melhores são pagos. Mas hoje em dia, em um programa só, você consegue reunir essas informações, né? E se você não é um Silvio Santos da vida, que quem conhece o Silvio Santos fala que ele é um CRM ambulante, que ele sabe de tudo da vida de todo mundo que trabalha com ele, então você vai precisar aí da ajuda desses programinhas. É Então, Rodrigo, importantíssimo, né, meu amigo? Porque é, quando a gente tem um programa bem estruturado, né, a gente consegue antecipar tendências e analisar comportamentos. E quando a gente analisa comportamentos, a gente toma as melhores decisões, né? Então, por exemplo, indo na questão da pecuária, por exemplo, é diferente quem quer fazer uma criação baseada em confinamento ou quem quer fazer uma criação já baseada, já mais extensiva, né? Ou quem quer adotar um semi-confinamento, por exemplo. Quem quer utilizar um suplemento ou quem não quer utilizar um suplemento, né? Entender esse comportamento do pecuarista é fundamental, né? Entender, por exemplo, se o seu cliente ele é do oeste do Paraná e ele tem 3 safras por ano de soja, milho e trigo. Então, você entendendo esse comportamento, você ajuda ele a solucionar, por exemplo, problemas que podem aí surgir em 3 safras, que podem não surgir em 2, que podem não surgir em uma. Você acaba, sem dúvida alguma, sendo aí um grande suporte para o seu cliente, porque você acaba vivenciando o dia a dia dele e você ajuda ele a tomar as melhores decisões. Porque quem pratica 3 safras por ano de soja, milho e trigo tem um comportamento. Quem pratica 2 tem outro comportamento. E mais ainda, quem faz 3 safras em Ubiratã é diferente de quem faz 3 safras em Nova Ubiratã. Você tem as características de solo, da propriedade, e tudo isso muito bem mapeado em um CRM, meu amigo, é uma mina de ouro. É uma mina de ouro que as empresas de agronegócio podem ter e que o nosso agronegócio pode ter.
porque a gente consegue aumentar a produtividade e a rentabilidade ainda mais se a gente tem todas as informações muito bem agrupadas, né? E muitas vezes através de uma tecnologia de informação muito bem estruturada. E uma grande vantagem que eu vejo, né, nesses aplicativos, né, relacionados a pipeline, CRM, funil de vendas, é que eles são muito ágeis, com relação à experiência do usuário, que é exatamente isso que o Rodrigo falou. Tudo que o Rodrigo falou aqui, né, nós temos um produtor diferente no Rio Grande do Sul, um produtor diferente no Nordeste, um produtor diferente no Centro-Oeste. Tudo isso está relacionado à experiência do usuário e você vai se moldando a experiência de cada um deles para você definir a sua estratégia. Então, se você tem os programas, né, esses programas atuais, eles se adaptam muito bem à maioria dos aplicativos e sites, inclusive, que é onde entra essa informação que o Rodrigo está trazendo aí. Você realmente entender, né, o seu cliente, entender o seu parceiro, o seu colaborador, e trazer essas respostas para dentro, né, desse sistema e entendendo o que é a experiência do usuário. Né, Rodrigo? A experiência do usuário, especificamente, né? Como que a gente explica além disso que eu já trouxe aqui? Sensacional, meu amigo. Experiência do usuário, com certeza, é um conceito-chave dentro da comunicação e do marketing no agronegócio, né? É você oferecer um momento único e especial, verdadeiro, que realmente agregue, né? Que proporcione uma constante evolução e um constante aprendizado de uma forma explicativa e educativa do seu cliente, do seu usuário, e não simplesmente a divulgação pela divulgação, né? A partir do momento que o seu cliente, que o usuário da tua plataforma, ele tem uma experiência, é porque naquele momento ele está se engajando em uma plataforma, é porque aquela plataforma faz sentido, é porque aquele infoproduto faz sentido para ele. A partir do momento que faz sentido, ele vai ter uma total imersão e um aprendizado naquele momento, naquele conteúdo, naquele e-book, naquele infoproduto, e aquilo vai fazer a diferença. Quando a gente fala em marketing e comunicação no agronegócio, a gente pensa na experiência do usuário como algo que vai transformar e vai modificar não só o usuário e o cliente, mas todo um ecossistema e todo um contexto, contribuindo para a evolução do segmento, para a evolução do agronegócio, para a evolução de um mercado e, com certeza, para um mercado ainda mais estruturado, culminando para algo que todo mundo quer, que é a venda natural de um produto e de um serviço. E aqui eu trago, né, uma das minhas últimas contribuições para esse nosso episódio, que o agronegócio vai precisar entender alguma coisa, né? Todos esses conceitos que a gente está passando, primeiro ponto é que você precisa se adaptar a todo momento, né? Alguém Verdade. antes da pandemia, né, pensava, para que eu vou ter que ficar me adaptando? Para que eu tenho que mudar? Para que eu tenho que ser inovador? Se o mercado é sempre o mesmo, nunca acontece nada de diferente, olha aí o que aconteceu, né? De repente tudo mudou, o jogo virou. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o agronegócio vai chegar num momento que a gente está sempre buscando se conectar com o consumidor final, mesmo que o consumidor final venha com essas coisas de que o agronegócio é do mal, o agronegócio é poluidor, mas mesmo assim a gente insiste em se conectar com o consumidor. Todos os conceitos que a gente passou até agora vai facilitar de uma maneira ou de outra você se conectar com esse consumidor final. Eu vi uma palestra recentemente, né, de uma mocinha lá dos Estados Unidos chamada Roxy, e ela diz o seguinte: o alimento, ele tem dois pontos de vista fundamentais dentro do agronegócio. Quem produz vê aquilo como uma produção, né? Quem produz está produzindo alimento. E quem consome está vendo ali um consumo, né? Porque quem consome
está consumindo alimento. Parece meio óbvio, mas o grande embate entre agronegócio e consumidor é exatamente esse o ponto, né? Quem está produzindo fala, não, a gente produziu esse alimento, a gente está produzindo com sustentabilidade, isso, aquilo. E quem está consumindo está vendo aquilo como um produto de consumo. Eu quero um consumo mais saudável, um consumo mais ambiental, um consumo... Ou seja, dois pontos de vista aparentemente antagonistas em cima de um mesmo produto. E isso que a gente está falando é exatamente nesse ponto. Eu relembro mais uma vez que o Rodrigo Capella, recentemente ele entrevistou o Matheus Solano, e foi exatamente isso, né, Rodrigo? Você defendendo o seu ponto de vista, ele defendendo o ponto de vista dele. Houve ali, né, a discussão, mas a discussão saudável, e o agronegócio vai ter que ser mais cada vez voltado para esse lado, né, no debate, e para você debater com consciência, esses conceitos que a gente trouxe hoje serão fundamentais. Concorda com isso, Rodrigo? É isso aí, meu amigo. E resgatando um ponto importante da live que eu tive a oportunidade de ter com o ator e ativista ambiental Matheus Solano, em um determinado momento a gente conversou sobre a segunda sem carne. E eu quis muito entender por que que ele quis aderir a uma campanha como a segunda sem carne. Quais os objetivos, o porquê ele quis aderir a essa campanha. E ele me explicou que, na opinião dele, não faz sentido consumir carne todos os dias. E aí eu rebati para ele e falei, Matheus, o que me incomoda em uma campanha como essa, como a Segunda Sem Carne, é o rótulo. Eu entendo que eu posso escolher o meu cardápio. Eu adoro macarronada, às vezes com ou sem carne. Eu entendo que o Erickson pode escolher o cardápio dele, né? Da forma que ele quiser, ele come o que ele quiser, quando ele quiser, da forma que ele quiser. Eu entendo que o Matheus pode comer o que ele quiser, mas me incomoda essa segunda-feira sem carne, né? E essa campanha, meu amigo, ela traz muita desinformação acerca da carne, né? Eu confesso que a primeira vez que eu vi essa campanha, eu fui atrás para saber os argumentos, os embasamentos da campanha, e fui atrás também de pesquisas e estudos para justamente saber aí quais são os benefícios, né, e quais são os nutrientes da carne. E eu não encontrei nenhuma pesquisa que atestasse malefícios nas estruturas da carne, né? A campanha Segunda Sem Carne, por exemplo, ela, na minha opinião, desinforma, porque ela traz alguns pontos que não correspondem à realidade dos fatos quando a gente fala em relação à propriedade e aos nutrientes da carne. Se uma pessoa quer falar assim, olha, eu prefiro não comer carne na segunda-feira, é um ponto. Agora, você disseminar e reforçar a segunda-feira sem carne, eu acho que isso é realmente perigoso, porque impacta todo um setor e você está difundindo aí informações aí que não estão em sinergia com a realidade. Esse é um ponto realmente complicado, porque reforçando, cada um aí tem o livre-arbítrio de comer o que quiser, quando quiser, da forma que quiser, mas você estabelecer a segunda-feira sem carne, eu acho muito complicado. Muito bem. É bem isso, né, Rodrigo? A gente está trazendo, né, mais uma vez vale a pena falar aqui, né, que a gente está trazendo essa série de debates sobre comunicação e agronegócio para realmente trazer aí dicas para você se tornar mais assertivo, né, com relação à comunicação e vendas. E vai chegar um momento, né, principalmente se você, como a gente estava focado aqui no setor do agronegócio, independente do setor que você trabalha, se é arroz, feijão, carne, hortifruti, vai chegar um momento aí no seu funil de vendas, né, que você vai ter que lidar com esses consumidores que a todo momento vão estar demandando coisas diferentes de você,
ou vão estar todo momento. Isso não é só agronegócio, tá? Na indústria isso acontece também, né? Falar que a indústria coloca aí produtos que deixam, né, o produto mais salgado e faz mal para a saúde, e coloca um monte de coisa ali, de conservante, enfim. Isso está em todas as cadeias, tá? Isso não é exclusividade do agronegócio, as indústrias passam por isso também. Então, em algum momento, você vai ter que se comunicar com o consumidor final de uma maneira mais serena. Acho que essa é a grande dica, né? Não adianta você, produtor rural, ficar com raiva do ambientalista ou querer bater de frente, sendo que é ele que, no final das contas, está consumindo aí o seu produto, né? Você vai ter que realmente trazer serenidade aí para a sua comunicação esse é um dos objetivos nossos aqui, né? Para você não perder aí o seu foco, né, da sua cadeia, a gente traz essas dicas para realmente que você traga profissionais como o Rodrigo, profissionais como jornalistas, como eu, né? Que você interaja com essas pessoas, tenta entender como funciona a comunicação, e esse é um dos objetivos, né? Procurar esses profissionais para estar aí do seu lado. Como você viu bem ao longo desse episódio, é muita coisa para colocar na cabeça. Não é fácil, não é para qualquer um. Precisa ter profissionais qualificados aí te ajudando a todo momento a entender essas tendências. Certo, Rodrigo? Exatamente, meu amigo. Diálogo, diálogo acima de tudo, com embasamentos, argumentos, de uma forma tranquila, porque, como você pontuou muito bem, os consumidores finais são clientes do agronegócio, os atores são clientes do agronegócio. O diálogo tranquilo, transparente, acaba se tornando muito mais eficaz. Muito bem. Bom, pessoal, um último recado aqui antes da gente finalizar, né? Para a gente abrir o nosso diálogo com você, a gente gostaria de saber a sua opinião. Você está gostando desses episódios? Vai ter um questionário, né? Algumas perguntinhas nesse episódio, né? Aqui na descrição desse episódio, com algumas perguntinhas. Se você está gostando, se você gostaria de ter mentorias, né? Com nós aqui, né? Que é uma coisa que a gente está pensando aí, vamos ver. E se você está disposto, né, a participar de mentorias personalizadas. Umas perguntinhas para você responder. Se você tem interesse, né, responde. As perguntas são livres. E então fica aí o convite para você responder essa pesquisinha rápida de 2, 3 perguntas que vai estar aqui embaixo. Rodrigo Capella, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Meu amigo, agradeço demais. Foi muito produtivo, enriquecedor. É sempre muito bom estar aqui conversando com você, meu amigo. Agradeço a quem está acompanhando a gente aí. Esse aqui é o terceiro episódio. Eu agradeço demais a oportunidade. E como meu amigo Erickson colocou, não esqueçam aí de responder as perguntas. A opinião de vocês realmente faz a diferença para a gente. Muito obrigado pela oportunidade e até breve. É isso aí. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, então lembre-se de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, colegas, produtores rurais, para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E no próximo episódio a gente vai trazer então um conteúdo sobre networking, né? É muito importante ter isso na cabeça. Essa conversa que a gente teve nesse episódio se complementa com o próximo, que é o networking. Como é que você faz para, né, estender aí seus bracinhos para novos mercados, né? Esses mercados que hoje em dia batem você, amanhã podem ser seus melhores amigos. Pense nisso. Até o próximo episódio. Eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas. Até mais. Um abraço.